Muito boa noite a todos vocês. Eu já quero de antemão só pedir desculpa que eu estou com um problema de voz, mas eu desejo muito compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre esse assunto tão difícil, tão empolgante. O tema do ano é para servir. Servir é tudo aquilo que a gente pode e deve fazer em favor dos outros. E nesses 2 meses, começando no domingo passado, nós estamos numa série que tem um foco. E esta série se chama Entre a Túnica e a Toalha. Nós vamos ouvir bastante coisa sobre a túnica e a toalha. Eu recomendo para vocês que assistam os vídeos das mensagens do domingo passado, quando o pastor Eduardo e o Euler pregaram sobre a túnica e a toalha, porque eles deram todo sentido a respeito desta série, que é baseada num livro, e eles trouxeram, então, muita riqueza. Você vai ganhar muito se você não esteve aqui e você quer acompanhar esta série. Vocês sabem que eu gosto muito de profecia bíblica, e eu, ouvindo aquilo que foi falado já no domingo passado e lendo o livro, eu pensei que esta série tem tudo a ver com profecia bíblica. Jesus é o Deus encarnado, Ele é o Rei dos Reis, Ele tem a túnica real, Ele veio a este mundo e nasceu como um bebê, encarnou para nos salvar. Então ele veio vestido de túnica real. Mas quando ele chegou aqui na terra, ele tomou uma toalha nos seus braços e serviu as pessoas. Serviu as crianças, serviu as mulheres, serviu os pobres. Era um rei vestido com uma túnica real e com a toalha no braço para servir as pessoas. A primeira vinda de Jesus é essa figura. É a figura de um rei com a toalha nas mãos, porque ele veio para servir. Mas na segunda vinda, ele vem vestido de túnica, a túnica real, para tomar posse do reino que é dele, por direito e por conquista. Nós, hoje, quando queremos seguir a Jesus, nós devemos nos identificar com a toalha, porque se ele, como Rei dos Reis, se vestiu da toalha para nos servir, que diria nós, pobres pecadores, se não devemos também tomar a toalha e viver a serviço dos outros? O título que eu estou dando para minha abordagem nessa noite é Servir só com humildade. O nosso assunto é humildade. Nós estamos querendo aprender sobre como servir o próximo. Então, esse título serve: Servir só com humildade. Humildade não é o ato de servir. Humildade é o coração de servo.
Humildade não é alguma coisa que você pratica. Humildade é alguma coisa que você assume. Você assume a postura de servir alguém. Eu quero dizer que eu estou, como Daniel Simões, hoje de manhã, que eu também recomendo que vocês escutem o que ele pregou, porque é extraordinário aquilo que ele compartilhou conosco. Eu também estou usando o orgulho como uma ferramenta para entender o que é humildade. Humildade, na verdade, é um mistério. Talvez a gente não consiga compreender tudo que seja humildade, mas o que nos ajuda a entender que a humildade está onde não tem orgulho. Então, se a humildade está onde não tem orgulho, e a gente sabe o que é orgulho, isso sim, nós somos experts em orgulho. Você quer ver como? Quando você tira uma foto em grupo e alguém vem mostrar a foto, quem é a pessoa que você procura primeiro? Quem é? É com todo mundo. Eu nunca vi uma pessoa que não faça isso. Nunca vi. Quem é que a gente procura na foto que esteja bem na foto, como a gente fala? Somos nós. A preocupação é com a gente. O orgulho, ele é natural, ele é o nosso instinto, ele está na nossa veia, ele está no nosso sangue. Então, de orgulho nós entendemos. E nós vamos ver, então, como o orgulho pode nos revelar o que é realmente a humildade. Eu quero colocar diante de vocês 2 quadros que usam a definição, tanto de orgulho como de humildade, começando com humildade. Isso é o que os dicionários dizem, e eu vou tomar licença para depois dizer para vocês, já vou adiantar, que nem tudo que está aí é o que a Bíblia ensina, mas é o que os dicionários dizem. Então vamos ver ali, ó. O que é ser humilde? É inferior, é pobre, modesto, miserável, submisso, subserviente e rebaixado. Isso tirado de vários dicionários na língua portuguesa. Agora, sobre orgulho. Superior, ostentador, soberbo, prepotente, petulante, opressor e snob. Agora, eu quero dizer para vocês que nem tudo aí realmente combina com o que a Bíblia diz. Por exemplo, na parte humilde, pobre. Nem todo pobre é humilde. Tem muito pobre muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Tem morador de rua muito orgulhoso, que às vezes você vai ajudar e ele não quer, ele não aceita porque não é o que ele está querendo. E você tem ricos que são humildes, vivem uma vida simples, mesmo tendo muito. Então, a definição em português, ela não combina exatamente com tudo aquilo que a Bíblia ensina, mas nos ajuda a compreender. Mas a humildade não é aquela lista que está ali do lado humilde. Humildade é um sentimento nobre. Humildade é uma postura mais digna do que vocês possam imaginar, de alguém que se coloca em favor do próximo. Não tem nada a ver com conta bancária, não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com a idade, não tem nada a ver com a cor da pele, se é homem ou se é mulher, nada disso. Por isso o desafio é para todos nós, que somos orgulhosos por natureza.
mas precisamos aprender a cultivar essa postura tão espiritual e tão nobre, que é a humildade. Uma definição simples para expressar o que a Bíblia nos mostra seria o seguinte: orgulho é se achar mais do que se é. Orgulho é se achar mais do que se é. E a humildade? A humildade é ser apenas o que se é. É saber o que se é, a nossa própria natureza. E assumir as nossas fraquezas, pecados, dificuldades, limitações. Humildade é isso. É saber do que somos e do que não somos. Orgulho é a tendência incontrolável de ser ou parecer mais do que realmente somos. É se engrandecer, se fazer superior, dominar, querer mais reconhecimento dos outros. A humildade é a postura de ser e parecer exatamente o que somos. Uma autenticidade que reconhece valores, intenções, limitações, incapacidades e pecados sem justificativas. Quero mostrar alguns versículos para vocês. Provérbios 18:12 diz assim: a arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Então, a arrogância vem antes da destruição. A arrogância destrói. A humildade gera honra. Provérbios 11:2. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Você quer sabedoria? Você não pode ser orgulhoso. Se você é orgulhoso, você vai gerar desgraça. Se você é humilde, você vai gerar sabedoria. Tiago capítulo 1, versículos 9 e 10. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Está falando do pobre. O pobre tem uma dignidade. E ele pode se alegrar na sua dignidade, na grandeza da sua dignidade. E o versículo 10 diz: e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Não está falando da pessoa, está falando da riqueza daquela pessoa. E se ela se agarra àquela riqueza, ela vai passar junto com a riqueza, porque a riqueza passa assim que a gente para de respirar. Você vai para o túmulo e não leva nada. Acabou toda a riqueza. A riqueza passa sim. E o rico passa também. O humilde perpetuará sua dignidade, e o presunçoso passará como uma folha seca. Eu quero contar como nasceu o orgulho. O orgulho nasceu no coração de um anjo chamado Lúcifer, que nós também conhecemos como diabo. Lá em Ezequiel capítulo 28, versículos 6 até 10, diz assim: portanto, assim diz o Senhor soberano, uma vez que se considera sábio como um Deus, trarei contra você um exército estrangeiro, o terror das nações, empunharão espadas contra a sua sabedoria maravilhosa e profanarão o seu esplendor. Eles o farão descer a cova, e você morrerá no fundo do mar ferido violentamente. Acaso dirá àqueles que o matarem: sou um Deus? Para você não será Deus algum. Para eles você não será Deus algum, mas apenas homem. Morrerá de forma vergonhosa nas mãos de estrangeiros. Eu, o Senhor soberano, falei.
Esse texto fala diretamente de um rei humano, um príncipe chamado Tiro. E é uma amostra daquilo que aconteceu com Satanás. Ele se considerava um sábio como Deus e queria ser como Deus e maior do que Deus. Sua pretensa sabedoria e esplendor seriam destruídos e profanados. Descerá a cova, morrerá no fundo do mar, ferido mortalmente, e depois continuará afirmando que é um Deus. Morte e vergonha, por decreto do Senhor soberano, está destinado para Lúcifer e para todos aqueles que o seguem. Isaías 14 é um outro texto que trata de um outro príncipe humano, mas fala numa linguagem de um ser celestial. E diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei ao mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado no lugar dos mortos, o mais profundo abismo. Embora fale de um príncipe do Oriente, sem dúvida é um tipo daquilo que aconteceu com Lúcifer no céu. A alusão é direta aos reis tiranos da Babilônia. Mas Lúcifer, o seu nome significa estrela brilhante no céu, exatamente como o versículo chama essa pessoa. Aquilo é o que significa o nome Lúcifer. Um querubim de primeira grandeza, mas foi lançado e expulso do céu por uma escolha orgulhosa de se rebelar contra Deus. Eu subirei aos céus, eu colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu dominarei no monte dos deuses, eu habitarei nos lugares distantes do norte, eu subirei nos mais altos céus, e eu serei como o Altíssimo. Essa foi a rebelião de Lúcifer. E aí eu pergunto para vocês, não foi exatamente isso que Satanás propôs para Adão e Eva no jardim do Éden? Ele disse assim: porque Deus sabe, no dia em que comerdes deste fruto que ele proibiu, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo, conhecendo e administrando o bem e o mal. Tudo que os homens sempre quiseram é ser como Deus. Até hoje, os homens rejeitam a Deus para serem donos da sua própria vida, donos do seu próprio nariz. Não querem Deus para dirigir suas vidas. Eles são suficientes. Eles resolvem todos os problemas. Eles não precisam de Deus. Foi exatamente isso que Adão e Eva assumiram naquele dia terrível. Esse orgulho do homem é que impede de crer em Deus. Orgulho é o primeiro e último pecado que o homem sem Deus comete. Agora Jesus é e viveu completamente contrário a isso.
Ele nos ensina a ser servos e Ele nos ensina a sermos humildes. Queria que vocês pensassem nisso. Jesus desceu a este mundo com a túnica real. Vocês sabiam que essa túnica que Jesus vestia fazia dele um líder religioso? Por isso que todo mundo o chamava de rabino, era fácil reconhecer. Essa túnica era uma túnica especial. Ela era feita sem costura. Ela era tecida como uma peça só, de cima até embaixo, como aquelas túnicas compridas até os pés. Quando Jesus foi morto na cruz, mesmo os soldados que mataram Jesus, que crucificaram Jesus, não tiveram coragem de rasgar aquela túnica. Eles queriam dividi-la, mas não puderam, tal a realeza que aquela túnica simbolizava. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles sortearam aquela túnica, mas não tocaram nela. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele tirou a túnica. Jesus, quando foi para a cruz, tiraram a túnica dele. A passagem de Jesus na sua primeira vinda foi caracterizada pela toalha. Talvez você diga assim: pois é, pastor, mas eu também sou filho do rei. Eu também tenho a minha túnica. E sabe o que eu vou dizer para você? Você está certo, certíssimo. A única observação que eu preciso dizer é que nesta vida nós não somos herdeiros da túnica, nós somos herdeiros da toalha. Nós vamos ser herdeiros da túnica quando Jesus vier para reinar, porque a Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele. Amém? Então, hoje, nós devemos seguir como exemplo não a realeza de Jesus, o poder de Jesus, a beleza de Jesus. Os discípulos pensavam isso, que Jesus ia estabelecer o seu reino e eles iam sentar nos tronos junto com Jesus, aqui na terra, naquela época. Mas Jesus não veio para reinar naquela época. Ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na segunda vinda, ele vem como leão da tribo de Judá, porque ele vem para assumir o seu reino e nós estaremos com eles. Mas hoje, meus queridos, nesta vida, nós que somos seguidores de Jesus, nós seguimos um rei com toalha nas mãos. A toalha é o nosso instrumento de vida para servir os outros. A túnica nós vamos ganhar lá. E se vocês querem saber, uma prova disso, o Apocalipse nos dá. Lá em Apocalipse diz que essa túnica de Jesus está manchada de sangue. Observem isso. A túnica real que Jesus vai usar chegando para reinar, ela vai estar manchada de sangue. Porque na primeira vinda ele veio para dar a sua vida por nós. E que nós possamos aprender com ele e segui-lo. Deixa eu dizer isso mais claramente. Você quer seguir Jesus? Eu pergunto para você, para onde Jesus está indo quando ele convida os discípulos a segui-lo? Ele está indo para o trono? Não. Ele está indo para a cruz. Ele convida você a vir no caminho que ele está
usando para chegar à cruz. Não tem outro convite no cristianismo, aqui nesta terra, que não seja: segue-me tomando a sua cruz cada dia. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Não é isso que a Bíblia ensina? Então eu quero agora ler com vocês o capítulo mais fantástico da Bíblia a respeito de Jesus como o rei que desceu com a toalha na mão. E que em Isaías ele aparece como o Cordeiro de Deus, porque como Cordeiro ele foi morto. Vamos começar a leitura no primeiro versículo. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em uma terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não nos importamos. Poucos creram que ele era Deus. Alguns creram por revelação de Deus. Jesus nasceu como humano, viveu como criança, jovem e homem, e não tinha sofisticação como os homens têm, e ele foi rejeitado por isso. Homem de dores, conhecedor dos piores sofrimentos. Viramos as costas e desprezamos o seu sacrifício. Desviamos o olhar porque não queríamos vê-lo e o consideramos sem importância. Foi o que os homens fizeram com ele, com a exceção de poucos que creram. E é o que os homens fazem hoje, com a exceção de poucos que creem. Versículo 4 em diante. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e foi esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Sofreu as nossas enfermidades e doenças. Foi castigado pela nossa culpa, ferido pela nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu para sermos restaurados. Recebeu açoites para sermos curados. Deus fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Versículos 7 e 8. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, ele foi levado embora. Ninguém se importou com ele. Morrer sem deixar descendentes. De sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Oprimido, humilhado, foi calado,
como cordeiro para o matadouro, ovelha muda diante dos seus tosqueadores, condenado injustamente, levado à morte. Ninguém se importou com o seu fim, e que a sua vida foi cortada no meio, ferido mortalmente por causa da nossa rebeldia. Versículos 9 e 10. Não havia cometido pecado, não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Ele terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará nas suas mãos. Que dizer desse texto? Ele não cometeu nenhuma injustiça, ele nunca enganou ninguém, ele foi sepultado como criminoso, mas foi colocado por misericórdia no túmulo de um rico. Deus o esmagou e causou dor, porque a sua vida foi oferta pelo pecado. Seus discípulos são seus descendentes. Sua vida terá como continuidade a eternidade. O projeto de Deus terá sucesso nas mãos do seu Filho amado Jesus Cristo. Versículos 11 e 12. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. Ele olha para nós e fica satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, nós, pelo que ele passou, pois levará sobre si o nosso pecado, os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte: o orgulho do diabo foi querer ser muito mais do que o anjo que ele era. A humildade de Jesus foi querer ser muito menos do que a grandeza que ele era e que ele tinha. E ele nos chama a segui-lo. Segui-lo com a toalha nas mãos. Eu quero sugerir que a gente pense em duas atitudes. Primeiro, rejeitar o orgulho. Você pode se identificar com algumas dessas coisas. Não querer sempre ter razão. Não se defender e se justificar por seus erros e fraquezas. Nunca aceitar uma derrota. Tem que estar fora de você isso. Não querer ser sempre o primeiro. Não contar sempre algo pior ou melhor para outra pessoa do que outra pessoa. Não se autopromover. Não humilhar os mais simples. Não esnobar diante dos mais fracos. E exercitar a humildade seria valorizar os outros. Considerar sempre a dignidade humana, ser respeitador e atencioso com todos, sempre ajudar quem está precisando, ser gentil e simpático com todos, nunca discriminar ninguém,
ser generoso e amar o próximo. E eu termino com um texto de Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus com os braços abertos. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e sou humilde de coração, e em mim vocês encontrarão descanso para a sua alma. Se Jesus é manso e humilde de coração, Ele também quer que nós sejamos mansos e humildes de coração. A pergunta para você é se você vai deixar Ele construir uma pessoa humilde no seu coração e na sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo que a Tua palavra nos ensina. Coloca no nosso coração cada vez mais do Teu coração. Ajuda-nos a seguir os Teus passos nesse caminho da cruz, no caminho da toalha, no caminho de sermos servos para todos aqueles que nos cercam. Abençoa cada um aqui na realização dessa transformação de um ser orgulhoso num ser humilde como o Senhor. É o que pedimos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém.